Meus irmãos, eu estou feliz em estar aqui mais uma vez com os meus irmãos e companheiros, revendo pastor Daniel, que sempre que possível estamos juntos, né? Pastor Martim Alves, pastor Israel, pastor Luiz César, não é? Pastor José Carlos de Lima, que agora tem por obrigação ser o nosso patriarca no Nordeste, e não tem o que fazer, é esse mesmo. E louvar a Deus pela vida do meu tio, Severino Lucena, que o meu nome Lucena foi tirado, mas eu botei de volta nas minhas meninas, né? E ele tem sido uma bênção para a igreja aqui na Paraíba e tem sido bênção para mim também. E eu quero agradecer pela vida de todos os obreiros, de toda a igreja do Senhor, que tem desfrutado desta bênção que é a palavra de Deus. Eu reconheço que o horário é um horário difícil, porque depois de meio-dia pode ter alguém aí que está fazendo jejum e de repente vai começar a ter já visão e revelação. E parece que a cozinha fica um pouco distante, o cheiro não chega aqui logo, e é a minha felicidade. Mas eu quero ser muito breve e preciso ser um pouco dinâmico para que faça valer a pena. E eu espero que Deus me ajude. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. E reconhecendo isso, eu quero me colocar à disposição do Senhor para que Ele faça em nossa vida aquilo que Ele lhe apraz. Pensando sobre restaurando o altar da família, e evidentemente que poderia se falar sobre tanta coisa, mas nós precisamos ser bem objetivos. E é um assunto que afeta diretamente a cada um de nós, porque nós temos responsabilidades como pai, como homem, como marido e como pastor. E dentro desta responsabilidade estão as irmãs que cooperam como mães, como esposa de pastor e como responsáveis do ministério do seu marido também. De maneira que o ministério, ele é compartilhado com a esposa na sua responsabilidade e no seu compromisso. E aquele que não quer compartilhar não dos segredos do seu ministério com Deus, com a sua esposa, porque tem coisas que são particulares do homem de Deus com Deus. Mas a esposa é parte importante, quando muitas vezes vê o marido em silêncio e já entende que tem coisa ali que precisa ser tratada, e que com responsabilidade, zelo e cuidado, ao invés de ficar perguntando muito a ele o que é que está acontecendo, muitas vezes entra no seu silêncio do quarto e vai orar, porque sabe que coisas de pastor só quem resolve é Deus. Este é um assunto muito reservado muitas vezes à vida do obreiro. Então, meus irmãos, eu queria deixar como meditação no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 em diante, que diz: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me revelei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser
o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? E porque honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Que sentença dura para ser ouvida por um pastor. Já foi dito aqui hoje, falado a importância do altar, do sacrifício. E cada um de nós sabemos e temos consciência, independente da nossa responsabilidade como pastor, mas todo homem de Deus, ele é sacerdote na sua casa. Ele é diretamente responsabilizado por Deus, como chefe da sua família, de manter o equilíbrio espiritual da sua família. E quando nós olhamos para isto, nós começamos a perceber que o sacerdote, para manter a família no altar, tem que ele primeiro estar no altar. É preciso perceber que nem todos têm o compromisso, a responsabilidade que o homem do lar tem como sacerdote na sua casa. E para se aproximar do altar é preciso muito cuidado. Encontramos o exemplo de Uzias, que por falta de cuidado e por não ter sido chamado para aquilo, foi colocar a mão no altar e a lepra saiu na sua testa. De maneira que nós que estamos diante da nossa família, temos uma responsabilidade fundamental como sacerdotes do nosso lar. É tão tal a nossa responsabilidade, nós vamos ver mais adiante, que a própria palavra de Deus nos diz que se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? De maneira que ser sacerdote no lar é compromisso de todo homem de Deus, independente de ele ser obreiro, mas ele é sacerdote no seu lar, na sua casa. É a sua congregação, é o seu ponto de pregação, é o ambiente onde ele se reúne com a sua família para ali estabelecer o altar do Senhor, para que ali as pessoas possam agir e interagir na família, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, não somente físico, porque o obreiro, o homem da casa tem responsabilidade de manter fisicamente a sua família, trazendo manutenção para o seu lar, mas ele tem responsabilidade sobre as questões emocionais da família, e muito bem foi colocado aqui o livro do pastor Israel, que fala sobre as emoções, porque muitas vezes grandes homens, poderosos homens, venceram reinos e impérios, mas perderam para si mesmos através da deficiência de controle das suas próprias emoções. Às vezes, a emoção leva a pessoa ao orgulho, à vaidade. Mas fulano, olhe, volte atrás. Não, volto não. Eu sou homem de Deus, mas eu sou homem. O pecado está aí.
é reconhecer que é homem de Deus, saber que é homem e não volta atrás. É preciso compreendermos que somos homens de Deus, mas somos homens. Pastor erra, profeta erra, rei erra, homem de Deus erra, só quem não erra é Jesus. Ele não erra. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Todos nós estamos sujeitos às paixões. Estamos sujeitos à nossa humanidade. A nossa fraqueza está em nós. Nós não temos como nos retirar de nós mesmos, não. Nós carregamos em nós mesmos uma natureza que é preciso ser mortificada, que é preciso ser anulada, mas ela está conosco. E a cada dia, a cada hora é preciso que nós sejamos o quê? Vigilantes. E onde nós somos mais conhecidos do que dentro da nossa própria casa? Muitas vezes, o homem pode enganar a igreja. Ele pode enganar o vizinho. Ele pode ser tão inteligente, tão perspicaz, que na hora de dar grito na família, dá grito baixinho para ninguém escutar. Mas a veemência é a mesma. É como se estivesse gritando, mas às vezes grita baixo para ninguém escutar, e ali provoca um ambiente de terror na família. Como alguma vez se escuta que quando o homem vai chegando em casa, a mulher grita para os filhos: corre que lá vem teu pai. Os filhos, ao invés de correr em direção ao seu pai, fogem dele. E o ambiente onde nós somos mais conhecidos é dentro da família e dentro do lar. Porque o homem pode enganar a todos, mas às vezes é muito difícil enganar a esposa, porque vive com ela, dorme com ela, se acorda com ela, escuta ela às vezes. Os filhos, se a nossa família tem a alegria de vir para o culto, nos ouvir, se nós olhamos para a nave do templo e enxergamos nossa esposa, nossa família sentada na bancada da igreja e chorando, sentindo a palavra de Deus na vida, como se fosse um estranho que estivesse falando e não seu pai ou seu marido, porque recebe a palavra de Deus sabendo que ali há um homem de Deus no altar do Senhor. Então nós precisamos ter esse exemplo para a nossa família e o nosso lar. Então, o altar de Deus é o lugar onde Deus se manifesta. E a nossa família é preciso que tenha colocado ali o seu altar. É o lugar onde no Antigo Testamento só o sumo sacerdote entrava, mas agora o Senhor rasgou o véu, nos inaugurou um novo e vivo caminho e disse: pode entrar. Temos ousadia de entrar no lugar santíssimo e falar com Ele. O véu foi rasgado. Já não precisamos mais de intermediários na terra, porque o nosso intermediário já está no céu, intercedendo por nós. Mas o sacerdote dentro da família é o homem de Deus que ali está. E a primeira coisa que a gente aprende quando nós olhamos para a importância do altar na família é que nós precisamos ser, devemos ser e temos que ser um sacerdote no lar. Para que a gente tenha esta autoridade no lar. Porque a autoridade não se impõe, a autoridade não se grita, a autoridade não é imposta,
A autoridade é conquistada pelo exemplo. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, é um fato que aquele que está em redor reconhece em nós que ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso não quer dizer que você vai agradar a todo mundo, ou que alguém pode até não reconhecer a sua autoridade. Mas aqueles que estão em seu redor, que estão com você caminhando, na jornada, na lida, no trabalho, na luta, na dor, sabe, conhece, reconhece que você é um homem de Deus. E isto basta. O que basta é nós sentirmos do Senhor a voz do Espírito de Deus dizendo no nosso espírito: é filho de Deus, é homem de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra e nos apresenta também que há aqueles que nem sempre nós podemos agradar. E pode até não nos reconhecer. É um fato. Mas o que importa é a nossa consciência estar tranquila com Deus, de que estamos no caminho do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, é preciso ter autoridade espiritual para levar a família no altar de Deus. Quando os filhos olham para nós, é preciso que eles enxerguem em nós homem de Deus, um servo de Deus. Isso não vai significar que nós sejamos perfeitos, que nós não tenhamos falhas, mas dentro das lições que nós falamos para a nossa família, nós falamos isto também. O fato de nós sermos homens de Deus e sacerdotes no lar não implica dizer que eu vou ser perfeito com você. Vai chegar a hora que eu posso errar com você, falhar com você, mas quando acontecer isso, eu estou aqui para reconhecer a minha falha. E isso não diminui a minha autoridade, isso me enobrece como sacerdote no lar, porque os meus filhos reconhecem que eu também sou crente, capaz de pedir perdão quando eu erro. Aleluia. A nossa responsabilidade no altar da família é pessoal. Nós não podemos terceirizá-la. Eu não posso transferir o altar da minha família para a dirigente do círculo de oração. Eu não posso transferir a responsabilidade da minha família para o irmão fulano de tal porque ele ora muito. A responsabilidade espiritual da minha família é minha. Deus entregou a mim. Deus entregou a você. E quando o Senhor vier cobrar isto de cada um de nós, não vai perguntar quem nós entregamos, mas vai perguntar a cada um de nós. É um fato que Noé foi um pregador fraco. Um pregador que não ganhou nenhuma pessoa para entrar na arca. E durante todos aqueles anos, ele passou o tempo todo anunciando e pregando, e ninguém acreditou na mensagem, mas a família dele acreditou. Se aquela mensagem não serviu para todo mundo, serviu para a família dele. Corremos o risco, às vezes, de fazer o contrário. Ganharmos todo mundo e perdermos a nossa família. Quando nós olhamos para dentro da igreja e não vemos a esposa, o filho, a filha, ou o neto, a neta, vem sobre nós uma sensação de fracasso pessoal no ministério. Mas o que nós precisamos, meus amados irmãos, não é achar que somos fracassados. Não é pensar que nós estamos reprovados. O que nós precisamos é ter a nossa consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte. Eu ensinei, eu orientei, eu me levantei de madrugada e orei pelos meus filhos. Eu não abri mão deles. Eu fui à porta do quarto e fiquei do lado de fora,
botei a mão naquela porta e disse: Senhor, aí dentro está a minha filha, aí dentro está o meu filho, hoje está afastada, está afastado, mas eu ensinei o caminho em que devia andar. Se porventura tenho falhado em alguma coisa, e eles têm por uma influência do mundo se afastado da tua presença, mas estou aqui como sacerdote, como Jó que sacrificava de madrugada pelos seus filhos, porventura tivesse pecado, eu estou aqui do lado de fora da porta, de joelho dobrado junto a essa porta, dizendo: eu não abro mão da minha herança que está aí dentro, eu não abro mão da minha herança que está aí dentro. Aleluia. Aleluia. O altar da nossa família compete a nós. Não é abrir mão do filho, abrir mão não abro mão do meu filho, não abro mão da minha filha. Eu prego para todo mundo, eu vou na prisão e disse: tem jeito para você. Eu vou para a delegacia, encontro uma pessoa presa e tem jeito para você. Como eu posso dizer que para o meu filho não tem jeito, para a minha filha tem jeito, tem jeito. Eu sou sacerdote da minha casa, eu sou sacerdote do meu lar, tem jeito. Eu sou sacerdote da minha família, tem jeito. Tem jeito. Aleluia. Aleluia. O ambiente da família é o lugar que a gente vive ou que a gente morre. É lá. Que a gente cresce ou a gente se amargura. É lá. É lá que a gente precisa aprender a valorizar uns aos outros, estimular uns aos outros. Nós somos irmãos, nós somos maridos e mulheres, nós somos filhos e pais. E aqui tem a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é para a família. E eu acredito que qualquer família pode passar luta e pode passar prova, mas uma família que se junta, que dobra o joelho, se no armário não tem nada, se na geladeira está feito um coco, só tem água dentro, se o guarda-roupa já está escorado com tijolo, com uma pedra, se o fogão, a grelhazinha já desmanchou e fez um negócio lá improvisado para poder botar uma vasilha em cima, ou se a família está passando por afronta, por prova, por calúnia, por difamação, esta família, marido, mulher, filhos, joelho dobrado no chão e dizendo: Deus, tu disseste que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Nós somos a nossa família, e eu sei que aqui é o lugar da bênção. Jesus tem coisas externas querendo atrapalhar o nosso crescimento e a nossa comunhão, mas a gente é crente em Jesus. Aleluia. Marido, mulher e menino chorando dentro de casa. Eu digo a você, irmão, é impossível Deus não se levantar para dar vitória a esta família, porque esta família tem altar. Independente da crise que esta família esteja passando, crise econômica, crise financeira, crise moral, crise o que for, se esta família se unir diante do Senhor no altar de Deus, esta família é vitoriosa, porque pela opressão do pobre e pelo gemido do necessitado, ainda existe um Deus que se levanta para operar em favor daquele que por ele espera. Aleluia. Aleluia. O que a gente precisa compreender, meus irmãos, é que não existe família perfeita.
Não podemos nunca arrogar para nós mesmos o modelo. A minha família não, a minha família é assim, minha família é assim, minha família é assim. Não, não. A nossa família está debaixo da misericórdia de Deus. Aleluia! Porque só quem sabe criar filho é quem nunca teve um. E diz, se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assim. Mas você está como alguém que vai tangendo os cordeirinhos. Um foge para ali, você corre para lá e traz para cá. Outro corre para ali e você traz para cá. Porque se você apertar demais, você perde. Se você soltar, vai embora. E você fica dizendo, Deus me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me ajude, me ajude, me ajude. E quem muitas vezes está de longe não sabe o sacrifício que você está fazendo. Aleluia. Mas você foi chamado para ser sacerdote no seu lar. E mesmo a nossa família não sendo perfeita. Por que não é perfeita? Porque eu, como sacerdote, não sou perfeito. E se eu não sou perfeito como sacerdote, como eu vou querer que a minha mulher seja perfeita? Como eu vou exigir que meu filho seja perfeito? Se eu já estou no altar dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, como eu vou querer colocar um peso sobre a família maior do que aquele que eu mesmo não posso suportar? E isso não significa ser conivente com pecado, nem ser conivente com fracasso, nem ser conivente com fraqueza. Isso significa administrar a família na direção do Senhor, como nós muitas vezes administramos a igreja do Senhor para ela chegar no céu. Chorar por ela, chorar no altar, como a Bíblia diz, sacerdotes do Senhor, chorando pelo povo entre o alpendre e o altar. Buscar caminhos diante do Senhor para a família. Buscar compreender o que é o melhor para a nossa família. Não nos acomodar. Eu quero avançar aqui, porque eu sei que não vai ter como. Já foi dito aqui que o lugar onde Deus está, Ele é santo. Disse Deus a Moisés, tira a sandália dos teus, porque a terra onde tu estás é terra santa. Às vezes eu fico buscando entender Paulo quando ele disse assim, dou graças a Deus porque me julgou fiel. Porque um homem julgar outro homem fiel é uma coisa. Agora Deus julgar um homem fiel é outra coisa. Mas Paulo diz assim, o Senhor me julgou fiel, me chamando para o seu ministério. De certa maneira eu considero isso como que Deus nos estimulando. Como que dizendo, apesar de você ser o que é, eu lhe considero fiel. Apesar da tua limitação, mas eu te considero fiel. Apesar da tua pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra, eu te considero fiel. Fiel não porque sejamos, numa redundância, perfeitamente perfeitos, mas fiéis porque somos imperfeitamente perfeitos. Porque somos aperfeiçoados no Senhor. Fiéis porque reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação. E na nossa limitação nós somos fiéis a Deus e a nós mesmos. Diz assim, eu errei, Senhor, então me ajude. Ele diz, você é fiel porque reconhece que errou e me pede misericórdia. Aleluia. 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 A transformação do nosso lar passa por nós.
o altar da família, se estiver aceso, se tiver fogo lá, é porque nós estamos colocando fogo lá. Não vá cobrar isso de outra pessoa, a responsabilidade é sua. Somos nós que estamos pegando a mão dos meninos e levando para o culto. Se ele, eu vou ficar em casa, papai, mamãe. Não, meu filho, você vai comigo para o culto. Eu era pequeno. E eu não queria ir para o culto naquela noite. E eu, para não ir para o culto, dei um jeito de, quando ia saindo assim na calçada, dizer que escorreguei, bati a roupa assim, numa aguinha que tinha no chão, e melou um pouco de lama. E eu fiquei assim, está vendo, mãe, que não dá para ir para o culto? Ela olhou para mim e disse, meu filho, você vai assim mesmo. Eu não poderia ter ido para o culto todo limpinho? Eu fui melado de lama. A transformação do nosso lar passa por nós, irmãos. Hoje tem muitos pais mais preocupados se o menino vai passar no vestibular do que se o menino está bem na igreja. Está muito mais preocupado em investir tanto e tanto nos livros da faculdade, ou no livro da escola, ou nos cadernos, ou na bolsa nova, ou na lancheira que vai levar para a escola, ou na mensalidade que paga na escola, do que muitas vezes fica reclamando com o valor da lição da escola dominical e dizer assim, devia ser de graça. Eu não sei quanto nós estamos dispostos a investir na nossa família, no nosso filho, na nossa filha. Às vezes gasta dinheiro com celular, com internet, para o menino ver o que não presta, mas quando vai comprar uma lição da escola dominical, é uma confusão. Isso é muito caro, isso é um absurdo. Onde é que está o dinheiro da CPAD? Onde é que botaram esse dinheiro que não podia distribuir isso de graça? Quer dizer, eu posso fazer tudo para o meu filho do ponto de vista material, mas quando se trata das coisas do céu, devia ser de graça, não tem preço nenhum. Abraão disse, quando quiser dar um terreno para enterrar a mulher, ele disse, eu não quero que ninguém me dê nada a mim de graça, para que ninguém diga, eu enriqueci Abraão, eu quero pagar o preço. Tem crente que não quer pagar preço para ser crente, para usufruir da bênção de Deus. Não, tudo tem que ser de graça, tudo que tem que ser de graça. A salvação foi de graça no Calvário, mas você paga o preço para continuar servindo a Jesus e chegar no céu. Deus quer abençoar a nossa casa, mas Ele quer fazer isso através da gente, através de mim, através de você. Mas pastor, e na casa que não tem pai, só tem mãe? É a mãe. Eu fui criado por uma mulher, mas a minha mulher me ensinou a ser um homem. A minha mãe, que era mulher, me ensinou a ser um homem. E em algumas ocasiões, quando o meu pai foi embora, nós ficamos com 5 anos de idade, passando dificuldades, lá em Surubim. E a gente foi crescendo, foi entendendo da vida, porque eu comecei a fazer colchão de capim com 7 anos de idade. E não era para brincar não, era para fazer colchão mesmo, eu morria de fome. Com 7 anos. Tio Severino está aqui, sabe. Ele é irmão da minha mãe. E meu pai foi embora. E quando às vezes eu queria dizer alguma coisa contra o meu pai, minha mãe dizia, não fale nada do seu pai, porque ele é o seu pai. E a gente cresceu sem ter raiva do pai. Ao invés de ela dizer para a gente, o seu pai deixou a gente, o seu pai abandonou a gente. Não, ela dizia, não fale mal do seu pai, porque é o seu pai.
E quando ele pensava ou imaginava de um dia, em algum ano, vir visitar a gente, porque morava em Paraná, como ainda hoje mora. E ele chegava lá, a gente, quando olhava para ele, tinha uma figura fabricada. Minha mãe fabricou na cabeça da gente uma figura do nosso pai, daquele que nos abençoa. Veja que coisa. Um homem que foi embora com outra mulher, que criou outra família, que deixou a gente passando dificuldade, mas ela criou na cabeça da gente, o nosso pai, é o seu pai, é o seu pai. E quando a gente via, a gente sorria para ele, benção papai. E eu me criei sem trauma do meu pai. Hoje eu posso abraçar o meu pai. Já fui na casa dele, lá em Janiópolis, no Paraná, fica lá perto de Maringá, naquela região por ali. Fui lá na casa dele, vi a outra mulher dele, vi os outros filhos que ele tem, almocei com ele lá, e me abracei com ele, orei com ele, chorei com ele, e voltei para casa, e a imagem que eu trago do meu pai, não é daquele que me abandonou, é daquele que se afastou, mas a minha mãe dizia, é o seu pai, é o seu pai, é o seu pai, é o seu pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu pai falhou no sacerdócio do lar, mas quando ele arriou o bastão, a minha mãe disse, agora sou eu aqui, agora sou eu tomo o lugar do pai de vocês, levo vocês para o culto, ensino vocês a ser crente, vou fazer de vocês servos de Deus, homens de Deus. Decama sorrebia. Ela não fugiu à sua responsabilidade como mãe. Ela não nutriu em nosso meio amargura, tristeza. Não, ela nos ensinou a ser crente. Eu vinha no carro hoje e contava aos meninos dentro do carro que minha mãe um dia, naquelas dificuldades que a gente tinha, ela tinha umas galinhas no quintal, e daquela galinha a gente comia o ovo. De vez em quando era dia de festa, ela matava um franguinho daquele, quando crescia. E quando foi um determinado tempo, deu Nordeste. Vocês não sabem o que é Nordeste? Sabe o que é Nordeste, não sabe? É aquela doença que dá na galinha que ela fica doidinha assim. Ó. Ela roda a cabeça assim. Lá em Surubim o nome daquilo era Nordeste, não sei aqui o que é. Lá no meu Surubim se chamava aquilo de Nordeste. Deu Nordeste. E a galinha balançava a cabeça assim, olha, e morria tudo. Porque uma contaminava a outra. Minha mãe crente, a gente tudo pequeno, eu vi e ouvi. Ela pegou uma galinha avermelhadazinha que tinha assim, olhou para a galinha e disse, Deus, se o Senhor não deixar essas galinhas morrer, essa aqui, eu vou botar o nome de Batista, porque na época a gente era da igreja Batista. Eu vou botar o nome dessa aqui, Batista. E tudo que ela produzir até morrer, eu vou levar para a igreja. Aleluia. A galinha balançando a cabeça assim, como que dizendo assim, oh, que Deus faça isso mesmo. Porque ela era a primeira da fila. Ela fez aquela oração pela galinha. Na verdade, ela estava orando por nós. E ela fez aquela oração. Depois a galinha aprumou a cabeça. E não morreu mais galinha no quintal. Aleluia! E eu muitas vezes vi minha mãe com um pacotinho de ovo, com um trocado de
de dinheiro que ela vendia ovo ou pinto daquela galinha e levava para a igreja assim, isso aqui foi da Batista. Aleluia. Altar na família. Aleluia. Nós que servimos a Deus, meus irmãos, precisamos saber que Deus tem compromisso conosco. Poderia ter olhado para ela e ter dito assim, que essa maluca aí, orando por uma galinha, e ainda mais botando o nome de Batista. Mas Deus é Deus. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Ele sabe daquilo que a gente precisa. Ele compreende a nossa linguagem. Quando o homem de Deus disse assim, sol para, lua para, é evidente que Deus sabia que quem rodava era a terra, mas Ele sabe o objetivo final que precisa ser alcançado. É como se Ele dissesse ao homem de Deus, tu não sabe que quem roda é a terra, mas eu vou parar a terra e tu vai pensar que é o sol que parou. Deus, Ele compreende a linguagem daquele que está diante dEle, servindo com sinceridade e com humildade, irmãos. E nisto está a misericórdia de Deus. Porque hoje tem muita gente ensinando o homem a aprender de Deus e a receber bênção de Deus. Se você não pedir certo, Deus não dá. E eu fico pensando, teria Deus não atendido a quando o homem de Deus pediu que o sol parasse? Deus sabe o que nós necessitamos e pedimos e pensamos. E ainda que a gente não saiba como pedir, como falar, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele geme conosco com gemidos inexprimíveis. E Ele sabe aquilo que a gente precisa. Eu quero adiantar, irmãos, porque não tem como, não é? O Espírito de Deus, Ele tem uma influência fundamental na liderança do crente, do sacerdote no lar. Eu quero me ater um pouco ao texto que nós lemos aqui, porque eu sei que a gente precisa encerrar. Mas aqui nós encontramos um homem de Deus, que foi chamado por Deus, com todas as letras, está aqui. De todas as famílias, Deus te escolheu, te responsabilizou, te honrou, te colocou diante do altar. E por que agora você honra mais os seus filhos do que a mim? E quando Deus fala isto, Eli poderia ter ido para um canto, chorar nos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu errei, mas agora eu vou consertar. Não, não fez. A Bíblia não diz que ele fez nada. Ouviu, deixou para lá, parecia que não tinha acontecido nada, sentou na cadeira, engordou mais um pouco. Os filhos se perverteram mais, pecaram mais, profanaram mais, pecaram mais, usurparam mais, e ele lá sentado na cadeira, e a lâmpada se apagando. Mas Deus, Ele não fica sem testemunho. Deus viu isso por um bom tempo, mas Deus é longânimo, e Ele nisto prova uma mulher, vai ser estéril. E provoca aquela mulher ser estéril, para que ela faça voto. Porque talvez se ela fosse uma mulher que tivesse filhos à vontade, não entregasse aquele filho ao Senhor. Mas Deus cria caminhos que a gente não entende. E Deus permite que aquela mulher seja estéril, que sofra com Penina, que padeça com a comunidade
e com a sociedade do seu tempo, só para um dia ela chorar nos pés do seu Senhor. Eu quero um filho, agora se tu me deres, eu quero ter a alegria de ter, porque se tu me deres eu te dou. Aí Deus olha assim e diz, negócio fechado. Era justamente, perfeitamente o que eu queria que você me dissesse. Tá bom. A Bíblia diz que ela volta para casa e o seu semblante já não era mais ela já volta certa que vai ter menino. Ela volta na convicção de que Deus iria abençoá-la. E abençoou. E não deu somente Samuel, porque já que Deus deu Samuel e ela devolveu para Deus, Deus disse, eu vou te dar outros filhos e filhas também. E deu outros filhos. E todo ano ela vinha, talvez assim, medindo pelos outros meninos, eu acho que ele já está grandinho, eu vou fazer a roupa maior, para quando ele for, ele vestir. E quando chegava lá, o menino que via lá, enquanto os outros estavam se deitando com as mulheres ao redor do templo, e profanando o templo do Senhor, Samuel estava lá, vendo a arca do Senhor, o altar do Senhor, até o dia que ele ouviu uma voz que dizia, Samuel, Samuel, aleluia. Mas ele era um menino criado no templo. E ele disse, é Eli que está me chamando, porque ele conhecia a voz do seu líder. Eli, deve ser Eli. Ele não conhecia outra voz, ele não tinha ouvido outra voz. Deve ser a voz de Eli. Eli, tu me chamaste? Não, chamei não, vai lá, te deita. Daqui a pouco volta a mesma coisa, e daqui a pouco, olha, faça o seguinte. Deus vai dizer alguma coisa a esse menino. Talvez o coração de Eli bateu forte e disse, olha, me lembro agora que veio um profeta me dar uma mensagem, dizendo que ia tirar a minha família, e que se aparecesse o outro mais adiante, ia mendigar um pedaço de pão do altar para comer, porque ia sair todo mundo. A Bíblia diz que Deus fala com Samuel, ele faz promessa, e diz assim, vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer uma coisa nova, porque eu falei com Eli, e ele não deu ouvidos à minha voz. Aleluia. Isto aqui é muito grave, meus irmãos, porque nesta manhã, nesta tarde já, Deus está falando conosco. Aleluia. Eu teria tanta outra coisa para fazer a essa hora, inclusive almoçar. Mas de repente Deus me traz aqui, não para brincar, para passear, mas Deus está aqui para dizer a você, se você não mudar, eu vou fazer uma coisa nova. Decamassodemia, derrebio camácia, derrebio comassodemi que omanaio. Aleluia. Aleluia! Porque a gente pode pensar que está, e de repente já tem menino por aí, Deus dizendo, fulano, 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 e no tempo de Deus, derrebio como sorrebia. Aleluia! Aleluia! Toma conta do altar da tua casa enquanto é tempo. Toma conta dos teus filhos enquanto é tempo. Chora pela tua família enquanto é tempo. Porque caso contrário, Deus vai fazer coisa nova. Mas antes que Ele faça, te humilha perante Deus para que Deus te ajude.
e tu recobres o tempo perdido. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.